Jesus faz uma importante pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Notem que a pergunta está repetida a palavra homem, enquanto gênero humano, toda a humanidade, e filho do homem, homens e homem. Não se trata apenas de um trocadilho de palavras. Não é tão somente perguntar aos homens, à humanidade ou ao gênero humano. É o que a sociedade tem de opinião com relação àquele que é filho do homem. Notem que Jesus não pergunta o que dizem as pessoas acerca de Jesus, o Cristo, de Jesus de Nazaré, mas de Jesus, o Filho do Homem. As opiniões são variadas, como até hoje. No contexto de relativismo, sobretudo o relativismo moral, as opiniões, até mesmo entre teólogos, são as mais variadas possíveis. Mas convém notar, Cristo quer saber a respeito do Filho do Homem, e não de sua pessoa apenas. E quando os discípulos se pronunciam, falam das opiniões que comparam Cristo com os profetas. Uns dizem que é Elias, outro que é João Batista, e assim sucessivamente. Jesus, nosso Senhor, ele se interessa pela resposta dos discípulos, assim como no dia de hoje também ele se interessa em saber a nossa resposta. Mas e vocês? E você? O que vocês dizem a meu respeito? Quem dizeis que eu sou? Simão é aquele que toma a frente, Simão Pedro, e responde: Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus replica a Simão Pedro, afirmando-lhe: Você é feliz, Simão, você é bem-aventurado, porque essa resposta você não aprendeu de um catequista, de um bispo ou de um padre. Foi o próprio Espírito de Deus que lhe revelou isso. Por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. A igreja de Cristo, uma igreja, está no singular. A minha igreja será construída sobre esta pedra, Cefas, que é Pedro. Pedro, que antes da morte e ressurreição de Jesus, nos momentos da paixão, traiu, negou Cristo por 3 vezes e chorou amargamente. Mas lembremo-nos do capítulo 6 do Evangelho de São João. Pedro faz uma outra profissão de fé belíssima, naquele contexto do discurso do pão da vida. Senhor, somente Tu tens palavras de vida eterna. É Pedro também que faz uma pergunta muito expressiva a nosso Senhor, quando ele diz: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Até 70 ou até 7 vezes? E Jesus lhe responde: sempre, Pedro, sempre tu deves perdoar. E Pedro recebe, de fato, a experiência do Cristo quando ele é perdoado ao negar, ao trair Jesus. Ainda assim, ele é Pedro, é a pedra, é aquele que recebe as chaves do perdão e da reconciliação, hoje em mãos do Papa Francisco. E Paulo, nós ficamos até perdidos diante da beleza, da riqueza e da profundidade das suas cartas. Poderíamos apenas escolher um versículo, o versículo 21 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, quando Paulo afirma: para mim, viver é Cristo. Que seja para cada um de nós essa experiência grandiosa de nossa fé, transformadora de nossa vida. Para mim, para você, viver é Cristo.